Obrigado. Obrigado aos organizadores do evento. Professor Gervásio, tivemos muito trabalho para organizar essas coisas, muitos sobressaltos. Urandi também. Cadê o Urandi? Está aqui. Foi terrível as mudanças de datas e tudo. A equipe da CEI, Armando, a quem eu cumprimento todos. Obrigado pelo convite. A apresentação que a gente vai fazer é uma sequência daquilo que vocês viram apresentado por Paulo Guimarães, onde nós transformamos aquela análise de oportunidades em uma política pública. Nós estamos fazendo esse trabalho desde o final de 2020, entramos em 2021, começamos a prospectar essas oportunidades. Tivemos uma equipe pequena, mas focada, fazendo essas análises. E aí eu ressalto aqui a presença da nossa ex-diretora de Energias Renováveis, Denise Mack, que teve uma contribuição fantástica para esse trabalho. Uma equipe muito focada, muito dedicada para fazer isso, onde nós, inicialmente, para formular uma política pública, nós precisamos fazer uma análise de contexto, que foi essa análise que Paulo apresentou aqui. Fizemos uma análise do panorama externo, verificamos quais eram as tendências, quais eram as oportunidades que o mercado trazia para essa questão chamada hidrogênio. Nós começamos a analisar as potencialidades que o Estado da Bahia possuía para isso, ou seja, o receituário todo de uma formulação de políticas públicas. E dois elementos fundamentais que têm muito a ver com a questão do trabalho aqui hoje, e que nós vamos, do evento de vocês, de Economia Aplicada, e que nós vamos também apresentar com o Senai Cimatec, fazer umas análises de, primeiro, cadeia produtiva, entender como é uma cadeia produtiva para a produção de hidrogênio, e a cadeia de valor, para identificar como cada elo contribui para a competitividade do elo seguinte, para chegarmos a uma análise se a Bahia seria competitiva ou não na produção. Identificamos alguns gargalos, alguns pontos que precisariam de um conjunto de ações em termos de políticas públicas para começarmos a trabalhar nessa questão. Um exemplo, a energia elétrica renovável para a produção do hidrogênio, a partir da rota eletrólise, ela representa em torno de 73% do custo de produção do hidrogênio. Então, uma ação de política pública que foi feita foi lançar um decreto único no Brasil, não pode ser copiado, onde nós isentamos o ICMS da aquisição de energia elétrica renovável produzida na Bahia para a produção de hidrogênio e amônia verde na Bahia. Então isso despertou o interesse de grandes grupos empresariais. Vou falar de alguns desses projetos aqui, outros estão ainda sob a negociação, não querem seus nomes divulgados, para que a gente pudesse começar a entender como é que eu posso desonerar esses custos, agregar valor no Estado e como é que a gente pode ter efeitos multiplicadores sobre outras atividades que eu vou apresentar aqui. Quando nós falamos, e é uma discussão que a gente tem sempre aqui com nosso colega, o período que eu fiquei na SDE, prazer grande ter trabalhado durante tantos anos com o Paulo Henrique, nossa discussão sobre commodities, na qual nós discutimos que commodity é uma grande vantagem, sim, é um mito dizer que commodity não é algo que permita o desenvolvimento, mas no início da discussão do programa de hidrogênio verde, me lembro que nós demos uma entrevista na EPBR, quando nós dissemos que o hidrogênio verde não queremos que seja o novo pau-brasil. Desde aquela época, nós já tínhamos uma discussão intensa, e isso chegou a chocar o governo alemão, que veio aqui com comitiva de deputados, veio o cônsul da Alemanha, fizemos visita na Alemanha para entenderem por que a Bahia não queria fornecer hidrogênio para a Alemanha. Porque um dos principais itens que gerou um potencial de mercado no mundo foi o edital de demanda que o governo da Alemanha ia gerar para adquirir hidrogênio por causa da guerra, da crise Rússia-Ucrânia, que fechou a torneira para o gás natural para a Alemanha. E nessa discussão, a primeira discussão técnica que nós tivemos primeiro porque a segunda lei da termodinâmica impede que eu mande hidrogênio para a Alemanha. A conta não fecha. Se eu vou ter um gasto gigantesco de energia
para produzir um hidrogênio, depois outro gasto de energia para liquefazer esse hidrogênio, mandá-lo via navio para fora. Depois eu vou chegar lá, tornar esse hidrogênio um gás de novo. E depois eu vou queimar esse gás para virar energia elétrica. A conta não fecha. Então, nós contrariamos o discurso que era feito pelo Rio de Janeiro, via Porto de Açu, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pecém e Suape. Isso virou, por um lado foi bom, por outro lado tivemos uma série de repercussões em relação a isso, mas por um lado foi bom porque chamou atenção para a estratégia da Bahia, que Paulo apresentou as análises que nós fizemos e depois como é que isso se transformou em uma política pública. Apanhamos muito, criticaram muito, disseram que isso é um absurdo, tivemos uma série de questões críticas em relação a isso, que a Bahia está fora desse processo, fora do contexto, mas nada como um tempo, quando passa. Nós avançamos tanto com a nossa estratégia que não tínhamos respaldo numa política nacional. O PNH2, que é a Política Nacional de Hidrogênio, ainda estava patinando no governo Bolsonaro. Tanto que uma reunião que fizemos lá, nós fomos a Brasília, tivemos uma reunião e fomos convidados a fazer parte do grupo que estava construindo o PNH, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. E o que é interessante é que todos aqueles que diziam de que isso é uma grande commodity, que pode ser exportada, que nós temos que trabalhar com a estrutura portuária, produzir e vender hidrogênio, o foco do governo federal mudou para o que a Bahia estava apresentando, que é, primeiro, descarbonizar, desfossilizar. Isso é um outro termo que nós cunhamos e gerou uma série de polêmicas, mas tivemos a satisfação agora no Brasil, o Wind Power, de ver Ansgar, da HK Brasil, dizer de público que a HK da Alemanha está mudando o conceito, que não fala mais de descarbonização, e olhou para a gente sentado na primeira fila do auditório, porque a gente ia palestrar depois, mas para desfossilização. Isso é um elemento extremamente importante. E a outra coisa que a gente mudou na cabeça da Alemanha, fizemos visitas na Alemanha, viagem para a Europa toda, fizemos uma série de périplos, porque a gente não encontrava aqui no Brasil respaldo para o que a gente estava discutindo. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi analisar a estratégia de 22 países, comparando sempre com o que nós estávamos montando aqui, e vimos que nós estávamos bem aderentes a isso, porque se for criado um comércio global, não de hidrogênio, mas de seus derivados, ou carreadores de hidrogênio, como amônia, ou metanol, ou outros produtos verdes, como aço, nós teríamos que estar alinhados com o que estava acontecendo no mundo para poder facilitar nossa possibilidade de exportação de produtos de maior valor agregado. A partir daí começa a nascer a nossa estratégia, que é criar um decreto exatamente para dar maior segurança jurídica aos investidores e às ações que o próprio Estado estava fazendo. Esse decreto não estava amparado na lei federal, porque ainda não há uma lei federal para a produção de hidrogênio no Brasil. Como a gente não conseguiu encontrar respaldo no governo federal para o que a gente estava precisando em termos de discussão técnica, nós começamos a discutir com empresas, associações e governo de outros países. Tivemos a grata surpresa do Paulo Guimarães, numa dessas viagens, ir para Reino Unido, França e Alemanha, e eles pedirem novas reuniões, porque nós estávamos tão avançados que eles não estavam sequer pensando sobre algumas possibilidades que nós estávamos discutindo. E quando recebemos a missão do governo alemão aqui, a gente disse o seguinte: nós não queremos ficar sem trabalhar com a Alemanha, mas queremos o seguinte: as 5 empresas alemãs que tem aqui, nós queremos fazer uma parceria com vocês para que vocês possam exportar a partir da Bahia, do Brasil, produtos com maior valor agregado. Então, aquele discurso de que a Alemanha só queria o hidrogênio verde, quando percebeu a oportunidade de estar trabalhando com produtos com maior valor agregado para colocar no mercado internacional a partir do Brasil por empresas alemãs, o discurso
fluiu muito mais facilmente e hoje são grandes parceiros e hoje nós temos alguns acordos em andamento. Então esse decreto ele cria o Plano Estadual para a Economia do Hidrogênio Verde, PLH2V. Então isso foi uma outra coisa que a gente foi evoluindo ao longo do tempo. O nome hidrogênio verde ele já estava sendo cunhado lá fora. Então nós adotamos a contragosto. Para mim, Paulo Guimarães, Denise, o Ítalo, a equipe que está aqui presente, nós queríamos trabalhar com hidrogênio renovável, o HR. Porque desde o primeiro momento a gente discordou do conceito de trabalhar hidrogênio com cores. O que o hidrogênio deve levar em consideração é a pegada de carbono que ele tenha nele. Hoje, nessa discussão toda de transição ecológica e não mais só transição energética, nós já estamos disputando alguns artigos que a gente já produziu, já colocou, indo para alguns eventos. Paulo saiu daqui correndo que está indo para um evento de hidrogênio nos Estados Unidos, o conceito de hidrogênio limpo, que tem a ver com a questão da pegada de carbono associado a esse hidrogênio, mas vinculado a toda a cadeia. Não só a cadeia produtiva, mas a cadeia associada a essa produção. Por que a gente tem que correr com isso? Porque numa reunião que a gente teve com os representantes da comunidade europeia, a comunidade europeia já fechou um cinturão verde em torno do mercado comum europeu, e é sim pagamento por pegada de carbono, ou seja, quem tiver pegada de carbono nos seus produtos vão ter menor competitividade. Quanto menor a intensidade de carbono nos produtos chamados verdes, daí toda uma discussão, eu e Paulo estávamos fazendo um termo de referência para a gente contratar aqui uma nova política industrial, é a neoindustrialização verde, onde a gente trabalha a redução de pegada de carbono dos produtos que a indústria brasileira pode ter, porque a Europa fechou e vai continuar fechando mais ainda em cima da questão de intensidade de carbono. Criamos o programa estadual para entrar no PPA. É fundamental você ter no PPA, o Plano Plurianual, um programa ou um compromisso com algumas iniciativas transversais, porque o PPA garante, pelo menos em 4 anos, uma dotação orçamentária específica para que a gente possa aportar recursos a essa atividade. Desde o início, a Casa Civil também apoiou essa ideia, o Assis está aqui, o parceiro que está sempre com a gente nessas discussões, para que a gente tenha um programa específico. O Ranieri, infelizmente, teve que sair. Foi uma grande discussão. Ainda temos algumas limitações em termos de visão, porque em vez de criar o programa, criamos um compromisso dentro do PPA, com algumas iniciativas e entregas lá, mas, enfim, nem tudo a gente consegue vencer nessa discussão. E criamos a comissão especial para a implantação da economia do hidrogênio. Paulo Guimarães é o presidente, eu sou o secretário executivo, aquele que carrega o piano, né, para o presidente tomar as melhores decisões, porque isso ajuda no processo de governança, isso ajuda no processo de estruturação de um plano de trabalho, isso ajuda na definição de prioridades para que a gente possa ter efetivamente uma economia de baixo carbono a partir do uso do hidrogênio. Não como pensam alguns que o hidrogênio é fonte de eletricidade renovável, mas como fonte de energia térmica e insumo industrial para uma série de outros produtos. Então já falamos sobre isso, né? A questão da emissão está aderente ao Acordo de Paris, às metas de 2050. O setor privado vem acelerando isso, não se fala mais em 2050, mas em 2030. O projeto da Unigel antecipou para 2025. Há uma corrida para lançamento de projetos nessa área, e aí as diretivas europeias ajudaram bastante nisso. As medidas lançadas pelo governo Biden também aceleraram essa corrida. Precisamos disso, principalmente porque nós não queremos ficar refém de uma rota tecnológica que é dominada principalmente pela Alemanha, que é a rota da eletrólise. Nós queremos aquilo que nós temos de grande potencial para ser desenvolvido, que é a reforma da biomassa. Trabalhar com a biomassa para a produção de gases, gás de síntese e a partir daí produção de hidrogênio.
Precisamos ter mais mestres, doutores, laboratórios. Estava há pouco conversando sobre o projeto, ela está por aqui em algum lugar, sobre o projeto da produção de etanol a partir da Algave, que é da UFRB, professora Karine, professor Luciano Ocevar, em parceria com a Shell, parceria com o Senai Cimatec, onde nós aportamos equipamentos já do laboratório. Precisamos apenas acertar pequenos detalhes para arranjar um laboratório mais dedicado e não um laboratório compartilhado com outras atividades, mas isso é fundamental para agregar valor à questão da biomassa para a produção de combustíveis renováveis sintéticos. Isso aqui nos interessa sobremaneira, os derivados. O hidrogênio é um caminho para. Paulo falou sobre a questão de abastecimento de navios, já conversamos com a Iara. A Iara está com um projeto global de colocar postos de abastecimento nos principais portos do mundo. 3 navios já estão rodando em fase experimental, mas carregado de cargas, passando pelas principais rotas, movidos a metanol e não a hidrogênio. A discussão no início que o hidrogênio seria a grande fonte de mobilidade para transporte pesado, para isso, para aquilo. O que nós estamos vendo é que principais combustíveis que chegarão nesse mercado, principalmente para locomotivas, principalmente para navios, é o imetanol e o diesel verde. O hidrogênio já tem locomotivas também rodando com motores a hidrogênio, principalmente em fase de testes. Navio não tem dado muito certo, mas a base de metanol ou de amônia, principalmente amônia, ele está dando muito certo nesses navios. Esse aqui é melhor, então vamos lá, dá melhor mesmo. Atrair novos empreendimentos. Ó, isso aqui é fundamental. Nós precisamos atrair empresas que queiram investir na produção de hidrogênio e seus derivados. Também é fundamental, e aí tem a ver com a pergunta que foi feita sobre financiamento, ele está dando umas microfoniazinhas aqui, que é a diversificação de empreendimentos já existentes. Vou tirar um pouquinho para cá. Essa diversificação é fundamental, porque a gente precisa introduzir em algumas empresas novas linhas de produtos. Nós precisamos diversificar o mix de produtos que as empresas estão produzindo hoje a partir da entrada de um novo insumo energético, que é o hidrogênio, ou a amônia, ou a ureia verdes. Ambiente de negócios ágil e seguro. Daí a comissão, Paulo saiu daqui correndo, está indo para esse evento nos Estados Unidos, onde a gente está sempre viajando. Denise esteve no Canadá, esteve nos Estados Unidos, esteve na Alemanha. A gente está sempre circulando pelo mundo, pelo Brasil, participando de eventos, participando de discussões, participando de rodadas. Quem eram os nossos principais concorrentes hoje são nossos principais parceiros, como o Ceará, como o Pernambuco, que no início disputava com a gente atração de investimentos. E vocês devem ter acompanhado, saía na mídia, Ceará assinou 80 memorandos só no primeiro trimestre, cada um representando 5 bilhões de investimentos. E a gente quieto, trabalhando, traindo as empresas, levando para conversar com o governador, né, assim, trazendo essas discussões todas. E quieto, não como bom mineiro, mas como bom baiano, bons baianos, fazendo o nosso projeto. Nós temos hoje 5 empresas já em processo, 3 em processo de implantação, 2 em fase de finalização dos seus estudos, sem fazer alarde. As empresas que assinaram o memorando de entendimento com outros estados estão todos aqui. Denise sabe disso, a quantidade de pedidos de agenda que nós tivemos com essas empresas, porque viram que a dotação de recursos, as condições de produção, as análises de contorno, as economias de aglomeração, os ambientes de negócio aqui, nossa, é muito melhor. Uma informação importante, foi feito um grande estudo de consultoria, você não viu isso lá no Brasil, de Paulo, é uma pena. Nessa mesma mesa que Ansgard falou da importância da mudança de termos, uma grande empresa de consultoria fez uma análise estratégica sobre os principais custos de produção, o preço final do hidrogênio no mundo, no Brasil,
E, apesar de não citar estados, olhou diretamente para meus olhos sentado e disse: chegamos a estados aqui com uma análise que chegamos a $1,8 por quilo de hidrogênio. O que é a melhor equação financeira, o preço final para a produção de hidrogênio que nós obtivemos. Aí já foi uma satisfação, assim estava do lado lá quando viu isso. Então nós temos as condições de contorno, as condições de competitividade para garantir esse hidrogênio mais competitivo. Essas ações botamos no PPA. Elas estão lá, assim como outras. Mas isso seria o que seria o programa de hidrogênio, onde nós vamos fomentar pesquisa para essa área. Vamos criar cursos de mestrado, apoiar a criação de cursos de mestrado e doutorado, mais bolsas de iniciação científica. Nós já estamos no PPA com um projeto para um edital temático que vai sair já em 2024, voltado especificamente para isso. Já apoiamos a criação do INCITERI, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação na área de energia, formado por várias universidades. Já temos memorando de entendimento assinado com as 13 ICTs, com plano de trabalho definido, com base em alguns eixos: água, catálise, energia e meio ambiente, onde nós iremos fomentar, a partir desse edital temático, essas discussões. Elaboramos tudo isso com quem? Em parceria com as universidades, sentados. Começamos com os reitores, pró-reitores de pesquisa, depois os grupos de pesquisa, as principais lideranças, e aí começamos a elaborar o plano de trabalho aprovado, as ações já estão em andamento. E aqui o mercado, fundamental, que nós já fizemos um evento, vamos fazer o segundo perto do final do ano, vocês serão informados em relação a isso. O Paulo mostrou aquela matriz toda que nós fizemos. Fizemos reuniões com o COFIC, fizemos reuniões com a Abiquim, fizemos reuniões com algumas empresas, fizemos um estudo de mercado com 27 empresas de diversos setores aqui a partir da SDE, e isso nos permite ver de que há um mercado muito interessado em começar a investir nesse negócio. Essa é a nossa comissão. Nós estamos agora esperando somente a autorização do governador para mandar, ainda feita no governo Rui Costa. A gente já conversou com o Jerônimo tem interesse em mudar. A SDE, através de Paulo, assume a presidência, com a subcomissão de desenvolvimento de mercado, Sebrae Energia participando, as empresas. Já, Ítalo, mandar você colocar aqui o COFIC, já vamos colocar aqui a Abiquim. A SEMI e o INEMA fazem parte da subcomissão de meio ambiente e sustentabilidade, uma importante ação. A equipe da SEMA está aqui, agora meus diletos colegas e companheiros de jornada. O Luciano foi uma das pessoas que mais me ajudou na coordenação do contrato com o Senai Cimatec, onde nós tivemos 5 grupos, 5 eixos, fazendo esses estudos de modelagem. Eles vão apresentar aqui, não vou adiantar nada, mas apenas para parabenizar a equipe, dizendo que, com o fim do resultado do estudo de modelagem e sistema de suporte à decisão feito por Senai Cimatec, o grau de aderência ao estudo que nós fizemos internamente foi de 95,5%. Então é um parabéns para a equipe que ajudou na elaboração desse trabalho. A Secretaria de Infraestrutura, com a subcomissão de infraestrutura. A Secretaria Executiva agora ainda continua comigo, mas agora na esfera da SEMA. E a gente já está pensando em mudar isso daqui, nós vamos chamar de Comissão de Transição Ecológica, com muito mais coisas aí dentro dessa comissão. Luciano deve falar sobre o Bahia Mais Verde. E vocês vão ver como essa questão ganha uma abrangência, porque o programa Bahia Mais Verde é um programa muito mais estratégico. E o hidrogênio, as renováveis, pagamento por serviços ambientais, a questão do mercado de carbono, vai estar tudo envolvido nesse âmbito. Paulo já apresentou essa estratégia, é isso que a política visa. É esse mapa que bateu 95,5% de aderência. Nós temos um potencial gigantesco para ter uma economia em cima de polos, hubs centralizados e hubs descentralizados. Produção e consumo local de hidrogênio. A gente não imagina, tivemos num evento de Sorocaba,
uma discussão, mas vocês vão transportar uma molécula por longa distância, uma molécula perigosa, não sei o quê. A gente não está falando de transportar hidrogênio para a região, para cá. Nós estamos falando em produzir e consumir aqui, em atividades industriais que precisam de hidrogênio como fonte térmica ou como insumo. Paulo apresentou uma lista de atividades e de produtos que podem ser feitos a partir do hidrogênio. A Bahia tem esse potencial significativo e a gente tem agora um conjunto de instrumentos que fazem com que a gente possa atrair empreendimentos. Estava agora conversando, Denise, antes de começar a palestra, com a Alexandra, está aqui já demandando uma série de coisas que o projeto deles avançou mais ainda. E algumas ações que essa comissão fez, por exemplo, aquilo que a gente pode divulgar, algumas a gente ainda não pode. As unidades industriais, nós já estamos chamando de hidrogênio limpo, amônia e diesel verde, esses são os mais avançados, mas essa empresa que eu estava mencionando agora já é amônia verde. Ela já fechou um contrato global com a Porsche para fornecer metanol para os veículos da Porsche. Nós já temos discussões avançadas com a Lufthansa, que quer fazer o SAF, que é o querosene de aviação verde, sintético. Já tem tratativas com a Yara para colocarmos amônia nos portos para abastecer navios, seja em Aratu, seja no de Enseada. A Selen é a antiga refinaria de Mataripe, a Selen controlada pelo fundo Mubadala, ela agora vai tornar a refinaria um projeto piloto global para mudar todas as refinarias que o grupo possua no mundo. Isso já será lançado agora, a gente está correndo porque eu faço a coordenação geral desse projeto aqui no estado, principalmente da parte do governo em interação com a empresa. Nós vamos mudar a matriz de gás natural para hidrogênio e a produção do diesel verde, incorporando a agricultura familiar. No segundo momento, no primeiro momento a fonte de biomassa utilizada será a soja, que é disponível, e o dendê. E a terceira fonte, que é a macaúba, que é um desafio gigantesco para incorporar a produção da macaúba à produção de diesel verde. Fazer com que uma refinaria passe a lidar com uma cultura de agricultura. Principalmente uma agricultura que requer uma atenção mais especial, que é a agricultura familiar. Então isso tem deixado a gente um pouco meio que insone, né, Assis, para tentar organizar esse projeto. A outra é a Enel Green Power, já tem grandes investimentos aqui na Bahia na área de eólica e na área de solar, também projetos híbridos. É uma das empresas que está investindo pesado no sistema de baterias, armazenamento de baterias, dá segurança energética, melhora a capacidade de despacho de energia, porque na hora que você não estiver produzindo, você está armazenando e depois você despacha para o sistema. Fizemos esse estudo de mercado a partir da SDE, vimos que há um potencial grande, vamos estar fazendo um evento para divulgar. Esse é o trabalho do Senai Cimatec, Lucas deve estar aqui. Eu e Paulo e a equipe elaboramos o termo de referência, gerou uma contratação via SEMA e fizemos parte do grupo de trabalho que começou a avaliar esse trabalho. Isso vai gerar um sistema georreferenciado que vai ficar dentro do GEO Bahia, onde o empreendedor, pesquisador ou o próprio formulador de política entra, lança poligonal, onde imagina que vai ter um projeto dessa área, e o sistema baixa efetivamente tudo, dizendo o que pode e o que não pode. Tá? Uma das grandes preocupações dessa modelagem, aqui está a especialista da água, da SEMA também, foi água. Principalmente para saber se a água pode ser utilizada, se tem impacto ambiental ou se não tem. Já falei do PPA. Aqui são os projetos resultantes disso. O ICITERI, nós já estamos com contratos feitos, produzindo já pesquisa, conhecimento nisso, inclusive melhoria laboratorial.
A unidade piloto de hidrogênio verde já está em fase de implantação lá no Cimatec Park, apoio nosso com o GIZ da Alemanha. A Selen, nós estamos implantando esse Centro Tecnológico de Combustíveis e Químicos Verdes, a ideia é que ele fique no CEPED, lá. É um centro de referência a partir do projeto apoiado por eles e pela FINEP. As parcerias acadêmicas com as 13 CTs, falei já nesse momento aqui, nós já estamos com o plano de trabalho montado. Algumas empresas em fase mais adiantada, outras ainda a gente não pode divulgar, mas a Unigel, vocês sabem que agora a Petrobras chegou para poder também aportar recursos ao projeto da Unigel, está voltando aí para a preocupação com o fertilizante verde. A Impacto, junto com a ICM dos Estados Unidos, nós vamos estar produzindo etanol a partir de milho, mas também DDR, que é uma ração, hidrogênio, e a ideia é que eles também têm interesse em fazer aporte de recursos para melhorar a questão da ferrovia oeste-leste, para que eles possam estar colocando também seus produtos na ferrovia, e parceria com o grupo árabe para, quem sabe, produzir aço verde também lá no fundo do porto. Já falei um pouco da Selen, a ideia é fazer o diesel renovável, tá? Que é um diesel que tem a mesma capacidade de parecer um motor de combustão, só que ele gera zero emissões. A Enel Green Power, que já está em fase de detalhamento do projeto de engenharia e estudo de microlocalização numa área que já definimos lá no polo de Camaçari, onde eles vão se instalar. Esse é um grande projeto, esse é um projeto gigantesco que vai ficar na região do Oeste Baiano, esse também já está no polo de Camaçari, aquilo que Paulo falou, Camaçari se tornar um grande hub para essa área. Esse evento foi muito importante, agradeço o apoio de Aline Lobo, porque nós pegamos as empresas, Unigel e a Enel Green Power. Uma empresa, quando vem para trabalhar no Estado, ela vem se implantar, ela geralmente traz um pacote de prestadores de serviços. São serviços de engenharia, serviço de terraplanagem, serviço de inteligência artificial, serviço de projeto, uma série de serviços associados que trazem. Isso faz com que boa parte desses serviços sejam depois recontratados no Estado, porque é quem conhece a realidade local. Então nós fizemos um evento onde botamos no auditório as principais empresas de prestação de serviços especializados intensivos em conhecimento do Estado, colocamos as empresas dizendo: o que eu vou contratar é isso, eu preciso disso, vou contratar nesse volume, mas eu preciso dessa e dessa certificação. Vimos que boa parte das empresas não tem a certificação necessária, mas o Sebrae Energia já se prontificou junto com outras instituições a certificar essas empresas. Isso é importante porque gera um adensamento de cadeia local, que é uma coisa que a gente conversa tanto, mas muitas vezes não conseguimos fazer. Parcerias, o Senado, a comissão, essa não é a Urandia do deputado. Essa é a do Senado, presidido pelo senador Cid Gomes. Pediram uma audiência especial, fizemos uma audiência bem menor, onde nós íamos exatamente discutir o que é que nós achamos em relação a isso. Ficaram muito impressionados com as propostas e o relator, o senador Otto Alencar, pediu que nós fizéssemos formalmente pedido, um conjunto de ações, fizemos e mandamos para o Senado, isso vai entrar no Plano Nacional. O consórcio Nordeste, vocês viram aí, a nossa proposta foi validada, mas é uma proposta da Bahia para o Nordeste de um modo geral, então nós já temos agora uma assinatura do consórcio e com o Banco Mundial, uma forma de conseguir financiamento para a questão das ações que vem por aí. A FAPESB, já falei do que está sendo desenvolvido e colocar à disposição para esclarecimentos adicionais, possibilidade de parcerias, o que vocês acharem que a gente pode fazer. Obrigado pelo tempo, obrigado por ter passado, viu? Pela paciência. Obrigado, Roberto. A gente tem espaço para um bloco de 3 perguntas. Mais uma vez, bom dia, eu sou Humberto. Roberto, bom dia. Bom dia,
Roberto, é o seguinte, pela sua exposição aí, a minha pergunta é bem sintetizada. Não seria melhor, porque foram apresentados aí diversos órgãos e até mesmo algumas secretarias nessa elaboração do trabalho, né? Do hidrogênio, energia verde e tudo mais. Você acharia melhor, dada as circunstâncias, que se não seria melhor criar uma secretaria exclusiva, ou você acha mais, vamos dizer assim, viável trabalhar em parceria com outras secretarias? Se seria uma centralização ou, no momento, como está, com diversas secretarias trabalhando nesse sentido para viabilizar o projeto, vamos dizer assim? Não, centralizar numa única secretaria, você teria que ter uma secretaria que pudesse cuidar de ciência, tecnologia, infraestrutura, meio ambiente, questão água, questão de biomassa. A partir do momento que eu tenho secretarias que já trabalham com isso, e essa é a ideia de rever a comissão, que a comissão foi criada no primeiro momento para pensar a política. Então a política já pensada, estando consolidada, nós agora estamos ampliando o escopo dessa comissão, estamos só aguardando o governador se posicionar, porque nós estamos colocando ali, além da infraestrutura que é necessária para dutos, transmissão, portos, e a CEINFRA tem expertise nisso, além do desenvolvimento econômico, que é quem faz protocolo de intenção, concessão de incentivo fiscal, concessão de áreas, além da ciência e tecnologia, que aporta os editais temáticos, as bolsas para a pesquisa. Você vê que a gente está trabalhando de forma transversal. Isso é uma ação que não compete a uma única secretaria, mas de forma transversal a várias. Meio ambiente, o INEMA, com toda a questão de acesso à água, outorga de água, licenciamento ambiental. E a gente está puxando já para a questão da regularização fundiária, a SDR, que vamos precisar incorporar a agricultura familiar. Boa parte da agricultura familiar não tem os títulos de propriedade das suas terras. O esforço que nós fizemos para eólica e solar, vamos fazer agora para a questão da biomassa. Porque uma empresa privada só pode contratar uma cooperativa, uma associação, um agricultor familiar, se ele tiver o seu título de propriedade lá. A Secretaria da Agricultura, pela questão do agronegócio, está sendo lançado o programa de agricultura de baixo carbono, já no âmbito do Bahia Mais Verde, então a agricultura também vai entrar. A Casa Civil é fundamental pela questão de dar o suporte, de ser o grande xerife dessas ações mais estratégicas e estruturantes, e planejamento, porque agora temos uma ação dentro do PPA. Então ela é uma política transversal, em rede, pegando as competências e expertise de cada setor desse. Mas nós estamos partindo para uma outra coisa. Sim, e além de ciência e tecnologia, a questão também da educação, pela educação superior e educação profissional. A CESAB também entrou com uma preocupação grande agora no PPA, pela questão de segurança do trabalho, tendo em vista que nós vimos e falamos, Paulo já mencionou, que a molécula de hidrogênio ela é muito perigosa, instável, e uma outra coisa que ela gera uma chama com um calor tão intenso que você não vê a chama de hidrogênio. Então ela é transparente. Tá? Então é um perigo grande, então nós temos que ter uma preocupação também com a segurança do trabalhador. E a outra coisa que a gente está partindo para criar agora nesse segundo salto é o conselho. Precisamos ter um conselho consultivo. As empresas, as associações, elas precisam estar aqui dentro. As comunidades precisam entrar pela questão da agricultura familiar. Então, ele não pode ficar... É assim como a regulação. O governo federal e o senador estavam perguntando, vamos criar uma agência reguladora específica para a questão do hidrogênio. Acho um pouco complicado, porque tem a ANA. A ANA cuida da regulação da água. Eu tenho a ANEEL, cuida da regulação da energia elétrica. Eu tenho a ANP, cuida da regulação dos biocombustíveis e biocombustíveis sintéticos. Então, por que essas três agências não podem trabalhar de forma integrada a partir de um grupo de trabalho permanente com uma agenda única? Essa é a nossa proposta. Para não partir para a criação de uma outra agência que vai regular, vai competir com as atividades de agências já estabelecidas. Mas isso, sim, o que a nossa preocupação é trabalhar em rede, incorporando todo mundo.
Vamos fazer duas perguntas num bloco só, e aí o Roberto responde as duas numa fala. Opa, tudo bem, senhor? Como é? Senhor... Exatamente, fortuna. Então... Pense em um bocado de dinheiro, fortuna. É outro. Perfeito. Tá bom. Minha pergunta, acho que provavelmente vai na mesma direção que você estava falando no final da pergunta, mas foi a resposta. É sobre o sistema de vigilância, assim, porque assim, o sistema de certificação foi um grande problema na Europa, porque até o começo desse ano não tinha um sistema de certificação correto para toda a região. E aqui no Brasil, aqui na Bahia, aliás, eu queria saber mais sobre como está se fazendo esse sistema de certificação e o sistema de vigilância, né? Porque, assim, já que não vai ser só simplesmente através da energia limpa e da eletrólise, e sim da biomassa e de vários outros processos produtivos, né? Como você vai acompanhar toda a pegada de carbono desse processo e tal? É um raciocínio. Vamos ver se tem outra pergunta. Vamos ver se tem outra para a gente economizar no tempo. Bom dia a todos, Eliezer. Na verdade, Roberto, eu senti um pouco de falta, na verdade, com relação à utilização do biomassa do resíduo sólido. Né? A gente está se falando em biomassa da agricultura familiar, da agricultura, na verdade, né? Falando da energia solar, da energia eólica, né? E por que não incluir os resíduos sólidos como biomassa, né? Nesse caso, nós já temos no mercado gaseificadores de biomassa que traz o hidrogênio também. Por que não incluir, não incentivar, na verdade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos com a inclusão da biomassa dos resíduos sólidos? Pronto, começando por essa aí que é mais fácil também. Ela está inserida sim, tá? Uma das empresas que a gente não pôde mencionar, que eu falei que ainda não posso mencionar, que a gente está no processo de avanço, é exatamente usando lodo de ETE, que é algo que tem um potencial gigantesco para a produção de gás e produção de hidrogênio. Então, a gente dá uma destinação aos resíduos de estação de tratamento de esgoto. A questão também de efluentes industriais, que a gente pode estar trabalhando com isso, e resíduos sólidos. Tem uma outra empresa que tem um fundo de investimento por trás gigantesco, e por isso pede sigilo. Nós estamos trabalhando com a questão dos resíduos sólidos urbanos. Para isso, fizemos um mapeamento desses resíduos. O resíduo ele tem a ver com a qualidade do lixo, tamanho da população, a questão da renda. Municípios que têm uma renda maior, ele tem uma quantidade de matéria orgânica maior, por isso a capacidade de aproveitamento em termos de biodigestores é maior. Quando a gente olha a economia dos 417 municípios da Bahia, você começa a perceber que, do ponto de vista de capacidade de geração de resíduos sólidos, a escala que é necessária para o aporte de um investimento industrial desse tamanho é fundamental. Aí você precisa ter consórcios de município. E aí vem uma outra variável na equação que a gente tem que colocar. A questão dos custos logísticos envolvidos, porque transportar resíduo sólido, produto de baixíssimo valor agregado, com uma série de questões ambientais, eu não posso transportar lixo a uma distância muito grande. Então eu teria que ter municípios com um raio de proximidade maior para que eu possa ter uma planta com a escala suficiente necessária para gerar isso. Então tudo isso está nas análises. Com isso eu reduzo, de 417 eu caio para um grupo bem pequeno disso. Então conversando com uns investidores de Roma, tivemos num evento de hidrogênio internacional sobre isso, descobrimos uns eletrolisadores portáteis que dá para você trabalhar a capacidade de até 1 mega, dá para você trabalhar em pequena escala. E dá para consorciar isso com a produção do gás e trabalhar isso. Então, a gente já está começando a fazer, a gente sempre teve essa ideia, na verdade, né? Não só trabalhar em grandes escalas, mas em pequenas escalas, principalmente para os hubs descentralizados. E esse hub descentralizado a partir do lixo é fundamental. Com a incorporação do Bahia Mais Verde, a gente ganha um peso grande nisso, porque inclusive a SEMA vai adotar parte da questão da política de resíduo sólido do Estado. Então a gente vai começar a incorporar essa questão sim, não é só a biomassa da agricultura familiar. Certificação é uma coisa que o mundo todo começou a se debruçar. Analisamos 12 estratégias de certificação de hidrogênio no mundo
E daí a gente começou a defender, tirar esse negócio de certificação por cor e colocar a certificação por pegada de carbono. Tanto a IRENA, quanto o IEA, quanto outros órgãos internacionais como a REN, Redes Energéticas Portugal, concordou com isso, numa discussões que a gente fez, e estamos começando a trabalhar pela pegada de carbono, que aí a certificação muda bastante. Por que isso é fundamental? Para criar um mercado global, eu preciso que as certificações se falem. No Brasil, as análises das certificações foi criado um grupo de trabalho especial para rever as normas ABNT brasileiras, que já existem, que são normas da indústria química, normas da indústria de eletricidade, normas da indústria de gás, para ver o que é que precisa ser adaptado para a questão do hidrogênio. Então, essas normas já foram revistas, elas estão no processo agora de discussão, depois será de publicização. Então, isso, a Bahia não tem a competência, por ser um estado subnacional, para definir normas específicas aqui no estado. Nós temos que acompanhar, ficar de braços cruzados, esperando que essas normas saiam, para que a gente possa discutir com o setor privado. E eles vêm acompanhando também isso. Mas a questão da segurança é extremamente importante. Você tem uma ideia, na reunião do PPA que Ítalo mencionou aqui, que a questão da saúde entrou, não existe um hospital de queimados. Então é impressionante que nós temos o polo petroquímico há tanto tempo e eu não tenho um grande hospital de queimados lá naquela região. Seja por investimento governamental ou investimento de parceria público-privada. Então, uma das coisas que nós estamos vendo agora, tendo em vista o potencial de risco que isso aumenta, com a questão da chegada do hidrogênio verde, do hidrogênio de um modo geral, né? A Bahia já trabalha com hidrogênio há muito tempo. Você nunca ouviu falar de explosão de hidrogênio provocado por hidrogênio. Porque as normas de segurança adotadas, elas são bem eficientes. Então, para que isso migre para o hidrogênio verde, o pulo é mínimo. Mas precisamos ter um hospital de queimados lá, tendo em vista que a escala agora de produção de hidrogênio será muito maior. Outras empresas vão passar a adotar a questão do hidrogênio. Normas para segurança da injeção do hidrogênio nos dutos de gás natural, já tem. O mundo já está adotando a segurança básica, nós somos até um pouco mais conservadores. Os Estados Unidos querem botar 25% de hidrogênio verde dentro dos dutos de gás natural. Nós achamos que 15% é um limite adequado. Principalmente se considerarmos a idade dos dutos que nós temos aqui. Então, você colocar até 15% de molécula de hidrogênio na molécula do gás e transportar pelos dutos é seguro e, para isso, tem normas que garantam isso. Entendeu? A questão de normas é questão de tempo. Eu não me preocuparia muito com isso, porque o mercado vai ajustar, porque a pressão tem sido gigantesca sobre a questão regulatória. Tanto nós, estados subnacionais, como as empresas, fazendo uma pressão imensa no governo federal, que não andava, não se mexia, mas que agora, com um novo governo, as coisas deram uma acelerada. Isso é bom para a gente. A placa de tempo esgotado ali já subiu várias vezes. Eu mesmo teria várias perguntas para fazer, mas infelizmente não dá tempo. Então, manda por e-mail. Da Thalissa, vocês podem mandar, a gente vai estar sempre respondendo aquilo que for necessário.